o chefe da tribo que capturava queria comer-lhe o cérebro para ficar com... Porque poder. acreditavam que poder e sabedorias e conhecimentos e, não é? Mas não Tudo- devia ser tudo agradável. Eles ficavam lá crianças, não é? pendurados, dias a fio e torturados. Não era agradável, de certeza. Não era bom, não era bom. Não eram férias, de certeza. Mas Vanuatu é muito mais que isto, não é? Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Filipa e o Diogo, que nos vêm falar. Nós vimos aqui um bocado à rasca para encontrar exatamente aquilo que queríamos falar, porque a particularidade aqui deste jovem casal é que sabem que uma vez tive uma ideia que era fazer um inquérito nas ruas de Portugal, em que eu metia todos os 193 ou 194 países da ONU e metia alguns que não eram e avisava as pessoas, atenção que há algumas batotas, que era para o pessoal não estar a dizer sim, conheço. E fazer um inquérito e descobrir qual eram os países menos conhecidos dos portugueses. Não é de lá terem estado, é de saberem que existem. E eu acho, o meu palpite é que ia ser Vanuatu, Palau, Kiribati, Tonga, Djibouti, se calhar... Tokelau, Tuvalu, Niue. Tuvalu, Tokelau eu nunca ouvi falar, Niue. Niue. mas esses são países mesmo das Nações Unidas. São. Tokelau. Provavelmente. Tokelau eu deve ser francês. Eu não tenho a certeza se não estará Deve ligado ser francês. aquele UN+. Ou seja, é como Nova Caledónia. É francês. É francês. Wallis e Futuna. Mas é um francês. país. Ok, pronto. Mas isto para dizer que... e a minha ideia depois era ver qual era o cut-off point, que imagino que há de haver vários África do Sul nunca ouvi falar e a partir daí acho que deve ser tipo assim. E fazer viagens nesses países. Só que e esses efetivamente já estão a fazê-lo. E então tentamos encontrar aqui de quais é que vamos falar. E por acaso um deles não é exatamente um país, que é a Antártida. Portanto, vamos falar da Antártida, vamos falar do Vanuatu e depois vamos ver se temos tempo para falar de um ou outro ou mais. Se não, felizmente, significa apenas que teremos uma desculpa para fazer mais um episódio. Fiquem por aí, vão curtir. Olá novamente. Olá. Olá, Pedro. Qual é que foi assim a vossa a primeira vez que vocês estavam num... E assim, ia dizer todos nós, mas não somos todos nós, mas todos nós que gostamos de viajar um bocado, já tivemos aquela sensação de estar num país meio, uou, está meio fora, meu, tipo, sei lá, eu lembro, por exemplo, em 2011 estava na Mongólia e sei que a Mongólia, há viagens da Nomad para a Mongólia e da Landscape, provavelmente, não sei bem, devia saber. Mas mesmo assim, para mim, estar na Mongólia era tipo super fora. E não deixa de ser, atenção. Estamos a falar de um turismo também alternativo. Sim, apesar de haver viagens organizadas para lá, não é exatamente é um bom turismo. A Tailândia. Mas lembro-me de sentir isso, ainda por cima tinha um mês antes, eu não sabia que ia lá estar. Eu não sei se vocês se lembram exatamente assim da primeira vez que deram para vocês. Está num sítio assim mesmo bem fora. E qual é que foi e como é que foi? Eu acho que foi Vanuatu. Vanuatu é logo tipo dos mais fora de todos. É dos mais fora. E eu lembro de ver aquele programa do José Castelo Branco, o Perdidos na Tribo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Vanuatu. Foi lá. O José Castelo Branco estava com o Jimba na Namíbia. Eu lembro de ser uma vergonha nacional. Sim, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele fez lá. Mas havia um grupo com aquele José Carlos, eu não sei, aquele ator que é médico, que fala assim. E ele é José Carlos Pereira, é isso. E eu lembro-me dele estar com um grupo, com a equipa. Eu acho que o Tiago, sabem quem é o Tiago Carrasco? Sei. Eu acho que ele foi com eles. Não participar, mas... ok, filmar. Enquanto parte da produção, não para filmar, mas para... Ok. Assim, acredito. E foi a primeira vez que eu vi sobre Vanuatu e achei aquilo tão espetacular, porque eles estiveram a viver com tribos. E viver com uma tribo ainda tão crua era o sítio que eu queria estar. E a partir daí Vanuatu ficou sempre na cabeça. O que é que os levou a ir? Mergulho?
Não, Vanuatu é tudo. Vanuatu o objetivo era estarmos é tudo aquilo que nós Nada menos que gostamos. tudo. Nada menos que tudo. Que é, estás num sítio completamente remoto, em que há ilhas sem eletricidade sequer, em que as pessoas são muito primitivas ainda vivem em tribos, muitas delas. Claro que na capital, como em todas as capitais, as coisas já evoluíram, mas há ilhas deste arquipélago, eu não sei precisar exatamente quantas ilhas são, mas há ali muitas ilhas que nem sequer, não têm uma conexão fácil, há aviões esporádicos. Os próprios aviões, as avionetas só isso é uma aventura. Para quem gosta de carros clássicos, é o mesmo que estar com um carro clássico no ar, 1960, 70, a voar com aplicações. Ainda só há uma cortina que separa o cockpit. Uma cortina que se fecha assim para fechar o cockpit, com os tores de primeiros socorros, que dá uma diferença muito grande. As aplicações de madeira, pronto, e tudo isto é tudo uma aventura. As pessoas que estão contigo ao teu lado, e aí tu sentes mesmo, ok, eu estou no sítio certo. Porque os outros passageiros, não há um único ocidental, sobretudo nestas ilhas mais remotas, há outras ilhas. Como é que eles são, em termos de fenótipo? Parecem canibais. Qual é o aspecto de um canibal? Parece que tem a cara de canibal. Cara de canibal. E é isso que Vanuatu é mágico, é que tu tens palmeiras, vulcões e canibais. Ou seja, aquela cara de... Portanto, eles... O tom de pele é escuro. Epá, e se calhar vai ser o título do episódio, Palmeiras, Vulcões e Canibais. Mas é exatamente isso. Mas o tom de pele é escuro, são, se calhar, eram mais baixos do que nós. Os dentes avermelhados por causa do Betel Nut, que eles estão sempre a mascar. Tipo aquilo que mascam na Índia. Sim, em Paquistão também. Alguns, ali no Pacífico é um absurdo. Aliás, nos aviões, em vez de proibido fumar, tens proibido o Betel Nut. Para teres noção, nos barcos... O pessoal cospe aquilo depois. Cospe e depois aquilo fica em todo lado, vermelho. Então eles têm aquele sorriso vermelho, aqueles cabelos encuraculados. Já mascaram? Eu experimentei, mas é horroroso. É horroroso e aquilo, pelos vistos, só dá assim... É tipo um café, um estimulantezito. Nenhuma moca que se preze. Não há moca sequer, nem sequer chega a moca. Aí há outra coisa, que é cava. A cava, que é uma raiz que eles produzem. Nós chegámos a trazer uns saquinhos de cava, em que é uma raiz ralada. Já foi tudo? Já pá. Foi logo na primeira semana. Passa uma água por este pó, um filtro que é um pano que eles usam, e depois isto é filtrado. Dão-te uma taça de uma água que é uma lama, e tu bebes aquilo, sabe, da lama, pá, e afinal aquilo é dificílimo de beber. A primeira coisa que tu sentes é que a tua boca fica completamente dormente, e ao final de 5 taças dizem que eu não cheguei a sentir, começas-te a sentir assim um bocado mais zonzo, e há muitas pessoas viciadas naquilo e bebem não sei quantas cavas por dia. E é outra coisa que tu, lá está, que tu não estás habituado, que nunca ouviste falar e que é muito particular desse destino. E depois, eu quando dizia tudo é porque uma das coisas que nós sabíamos que havia também era um fundo do mar também muito interessante, mas que ainda não dá para explorar, porque não há eletricidade, não é fácil. Ainda não tem eletricidade, não consegues mergulhar, só se dá. Há ilhas inteiras sem eletricidade. Há ilhas inteiras sem eletricidade. Há ilhas inteiras ainda com tribos canibais e que não vais querer ter problemas com elas. Mas mesmo canibais? Mesmo canibais, portanto, assim... O último relato de canibalismo declarado realmente tem já alguns anos, mas a verdade é que as tradições, as mentalidades, os costumes continuam lá, e nos centros da ilha, estou-me a lembrar da ilha de Malekula, que é uma das ilhas com tradição de canibalismo, onde nós fomos visitar antigos pontos de cultos, de sacrifício. Essa ilha, por exemplo, que também não tinha eletricidade, havia uns... Na periferia é uma ilha bastante grande, na periferia... Havia 3 acomodações na ilha inteira. Sim, mas 3 acomodações. Alguém que disponibilizava uma cabana para nós ficarmos. Não tínhamos como carregar os telemóveis, havia um gerador que durante 1 hora permitia que se houvesse uma chamada nós podíamos fazer, não havia internet,
E havia, mas mais na periferia, a evangelização, via-se aquelas as obras de evangelização em que punham ali uma cruz, os padres iam para lá e aquelas pessoas que normalmente associadas à tribo dos small numbers, que são os que andam assim como eles andam sem roupa e andam Tens assim de só explicar com... o small number e o big number. Pronto, não é? já visto assim uns tipos que põem assim umas coisas na gaita, assim, posso dizer gaita, posso. Faz o que quiser. Na gaita, posso dizer, ainda por cima uma palavra super ingênua, é gaita. Da pifa. Está corado! Tu também estás. Não, é só de rir. E põem ali uma espécie de uma cana, uma folha. Uma folha, sim. Uma folha. Uma folha. Esticam a gaita. E há assim. Não, mas para tapar. Para tapar. Estão com as bolas Todos de fora. menos a gaita. Tem tipo um cordão atado à cinta que depois penduram uma. Mas as bolas estão de folha, fora. As bolas estão de fora. E tem assim uma coisa mais curtinha ou assim até cá à frente. Tu estás a fazer assim, Os até parece que eles big andam com aquilo assim. Não, é para baixo. É para Eles andam baixo. encostados às pernas. Depende do estado de espírito. Depende da emoção. Depende da emoção. Mas existem então, basicamente, os small numbers e os big numbers. Os small numbers são os fáceis, são os que estão na periferia. Muitos deles agora hoje em dia estão perfeitamente ocidentalizados no sentido já andam de shirt, já não há, já tem telemóvel, já vão à igreja e à escola. Pronto, mesmo com essas dificuldades todas que é não ter eletricidade na própria casa ou água canalizada. E depois, dentro da ilha, é que existem os big numbers que é possível visitá-los. Também eles têm telefones. Alguns é possível visitá-los. Mas a questão é que tu tens que avisar antes de ir. É preciso avisar, eles ligam, marcam na agenda, marcam um encontro e ok, aí tudo bem, corre tudo, em princípio, corre tudo bem, não é? Agora, nós conhecemos um fulano que tinha ido sem avisar, que simplesmente decidiu entrar pela selva e foi corrido a tiros, não é? A flechas. E para o caçar, não é? Portanto, não sei se são para territoriais. Caçar, não sei se é com o propósito de o caçar ou se é o propósito de o mandar embora, não é? Sim. Mas é óbvio que se calhar se o ele por acaso morrer, está ali à mão. Não, mas eles não é? Não, mas a questão é que vamos ver uma coisa, isto já estamos a desviar-nos, estamos a divagar porque o canibalismo não é um ato de comer, por isso eles comem galinhas, comem outra coisa qualquer. Eu acho que é mais por uma questão de força. É uma questão de força. De poder. E faz parte das regras do jogo. Quando uma tribo atacava a outra... E crianças. Mas uma tribo, quando atacava a outra, se capturar um elemento ou outra equipa, depois há ali uma troca. Pode haver ali um elemento de troca. E eu lembro de nos falarem que... Ou davam... Como é que era? Era uma galinha? Era um miúdo, por exemplo. Capturavam um miúdo. Havia duas hipóteses. Ou comiam o miúdo, ou trocavam o miúdo por galinhas. Porque as galinhas põem ovos, não é? Dão comida e põem ovos. Então às vezes havia aquela... Ou comemos o miúdo, ou então trocamos por galinhas. Quantas galinhas? Quantas galinhas é que valem o miúdo? Eu pensei nisso na altura e eu tinha ficado com a ideia que era só uma. Mas espero que não seja só uma, porque é muito triste se for assim. Se vale pouco. Para o mínimo umas 14 galinhas. Sim, no mínimo. Depende do miúdo, se calhar. Se for muito magrinho, não. Por chato. Ou chato. Ou se for chato, um miúdo chato. Não, mas... É um miúdo chato, o pessoal da tribo. Olha, vai ver ali, só estamos ali. Olha, saco, apanharam-no. Ele vai andando, vai mais um bocadinho, mais 1 quilómetro. Ou seja, mas essas coisas ainda acontecem. Ou melhor, este tipo de luta já... Certo, mas depois também... A evangelização ajudou muito, mas há ali zonas no centro da ilha, com certeza, que eles ainda vivem de uma forma extremamente Mas também quando capturavam um elemento da tribo que tinha um cargo mais... Não um cargo, mais elevado, uma hierarquia. Uma hierarquia. O chefe da tribo que capturava queria comer-lhe o cérebro para ficar com... Porque acreditavam que poder e sabedorias e conhecimentos, e, não é?
Mas não Tudo- devia ser tudo agradável. Eles ficavam lá crianças, não é? pendurados dias a fio e torturados. Não era agradável, de certeza. Não era bom, não era bom. Não eram férias de certeza. Mas Vanuatu é muito mais que isto, não é? E nós estamos a falar de também. um bocado desta Ilha ilha de Tana. Malekula e outras, com certeza, Pentecoste ou ilhas remotas, em que as coisas ainda são muito primitivas. Mas lembro exatamente de Pentecoste, não é? Aquela Sim, ilha Pentecoste é o do bungee jumping. Sim. Aquela onde inventaram, ou pelo menos se basearam no bungee jumping, que eles constroem todos os anos uma Umas torres estrutura. de madeira. Uma estrutura de bambu e que lá de cima eles têm umas lianas atadas e eles Nos tornozelos. nos tornozelos e lançam-se, e se tocarem só de leve e não morrerem Com a cabeça no com a chão. cabeça no chão, ou seja, têm de descer e assim só um toque de Fazer leve só um e toquezinho. sobreviver, as colheitas vão ser As boas esse plantações ano. vão ser boas. As colheitas vão ser boas. E, Se ele morrer, as plantações vão ser vão ser más. más. E até porque perdem um gajo que podia estar a trabalhar, não é? E, Claro que vão ser más. Querem só dizer, não, mano, os povos ancestrais é que sabem Sim. como é que as coisas devem ser feitas. nos maias também havia assim umas coisas, não é? Quem ganhava era morto. Sim, o Super capitão da equipa inteligente, ganhava. super inteligente. Isso o Darwin adorava isso. É uma boa questão para a teoria do Darwin. Pronto, mas... E Tana, o vulcão Tana. Yassur. Tana é opá, muito especial, porque incrível. é um o vulcão mais acessível, ou um dos mais acessíveis do mundo. Consegues ir de carro até 100 metros do... Um jeep super difícil, mas Sim. consegues. Sim, depois tens que subir em cinza, ou seja, dás 2 passos, recuas 1, não é? Mas é dos mais acessíveis, é super fácil de lá chegar E é um e vulcão, está em constante erupção. é um vulcão típico do Sempre. Pacífico, em constante erupção, só que... Mas sem ser daquela, tipo no Fuego, na Guatemala. Não, Mais não, uma é daquelas- mais... Ou seja, tens... É chato, é achatado, ou seja, não é tão alto, não é um pico, um cone perfeito. Não, mas não é isso, mas não há explosões Pois. tipo Ai, Fuego. Não, tipo Fuego não. Fuego, tipo, não. uma caia. Tipo, Não, porque porque é um tu tipo de ficas vulcão mesmo diferente. Na borda. No bordo, tu estás na ali a boca do ver. vulcão, não é? Tu estás na boca do vulcão e estás a olhar para dentro do vulcão que está para aí a 100 metros de distância e a lava está a explodir, percebes? Está ali Mas a borbulhar. há níveis. Claro que há níveis, obviamente, até porque há zonas do vulcão que desce e houve um fulano que nós conhecemos lá nesse sítio que tinha ido para aí e de repente há uma explosão de lava e a lava passou-lhe por cima da cabeça, não é? Pois. Só não lhe atingiu porque teve sorte, Claro. não é? Ou seja, é claro que há zonas do vulcão, E há níveis, acontecer. porque cá em baixo, e Sim, é uma é. coisa estranhíssima, nós estamos a subir no jeep, aquilo tudo a abanar, porque aquilo, estradas todas, não há estrada, não é? vês as Aquilo é uma coisa- fumarolas, o fumo a Sim, sair. sim. E de repente assim no meio da selva aparece-te um gajo. Assim do nada, Para te assim de cobrar o repente, bilhete. vês assim Para te do cobrar o nada. bilhete. E ele diz, aquilo deve ser tão bom como o resto de Vanuatu, deve ser super avançado. O Instituto de Vulcanologia de Vanuatu deve ser uma coisa super segura. Isto é nível 2 hoje, podem subir. Pronto. Então tu sobes. A partir de nível 3 não podes subir. Mas aquilo de, sei lá, de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 Está minutos sempre a acontecer, sempre a há uma acontecer. explosão. Eu acho Também que temos, mais temos que um isso. vídeo no YouTube que aparece sobre Vanuatu e mais para o final do vídeo aparece algumas explosões. Até acho que até se ouve o Diogo a dizer um palavrão. Sim. Mas foi o nosso primeiro contacto com um vulcão, o mais próximo de sempre Sim. e inesquecível, e só por isso vale a pena ir a Vanuatu, porque é quando sentes os cheiros, toda E a aquela deslocação sensação, do ar, quando há aquela sim. explosão, a Tu deslocação de ar que vem estás contra tão ti. em cima que tu sentes que te aquilo, cobrir. aquilo estoura e tu sentes a onda de choque Sim, tens que te da cobrir explosão. por causa Será que uma fumarola é tipo um peido da terra? É um peido da terra. No fundo é. E lava provavelmente a diarreia. Já que estamos nisso. Só que às vezes sai para fora da sanita. O problema é esse. Ali sai para fora São da sanita. lágrimas. Mas depois da explosão vem aquela onda de choque e depois E o vem cheiro, vem o aquela fumo todo de enxofre e tu ficas com os Tens olhos de a cobrir arder, tens de completamente. cobrir. Pronto, ou seja, Ficas há assim coberto uma de série de cinza, sensações não novas que aquilo que este arquipélago te dá. Não é só... Sim. E mesmo depois no fundo do mar temos o SS Colites que nós falamos já há umas semanas atrás Sim. no nosso episódio do mergulho, que é a possibilidade de mergulharmos com um autêntico Titanic. Há ali zonas de mergulho já nas ilhas principais de FAT e depois tens de os Blue Espírito Holes Santo. também Sim. são paisagens incríveis. Sim, eu lembro de Infaté, que é onde fica a capital Porto Vila,
no meio da ilha de haver assim uns riachos, não é? De água Sim, doce, que depois levam aos Blue com água Holes, azul forte. Eu não sei incrível. se alguém Super segue, por exemplo, a Pema, a Pema namorada Travels. do Jackson Groves, que ela tem fotografias incríveis dentro destes Blue Holes e que é uma coisa também extraordinária para se ver. Ou seja, são ambientes muito ricos Ok. e fora da caixa, sem dúvida. Então vamos deixar os vulcões e os canibais e de repente vamos passar para uma cena mais branquinha, Mais zen. que é a Antártida. Quando é que lá foram? Mais Como é que- branquinha. Quando é que lá foram? Nós fomos exatamente Na altura certa. na altura certa. Vamos na altura certa. Foi a pandemia que No nos rebentar permitiu do Covid. ter recursos para ir à Antártida, porque ir à Antártida pode ser extremamente caro, sobretudo se for marcado antes. Last minute. A estratégia é marcar as last minute e nós mandámos para lá em last minute. Chegámos lá, havia um barco que vinham muitos chineses, estava preparado para isso. Chineses que moravam na China. Chineses que moravam na China e que vinham todos para esse barco e que não puderam sair de sair repente, da não é? China. E então Mais de 70% Nós do barco tinha ocupação livre, então eles basicamente tiveram que baixar as calcinhas e descer os preços. E nós Ok. estávamos lá E é da Argentina, imagino. o Ushuaia do Ushuaia. O Ushuaia é a cidade é mais a a sul do sul, mundo. mais a sul. O Ushuaia é Chile ou... Argentina. É Argentina. Argentina. É aquele bocadinho da Argentina, aquela zona autónoma. E partimos de lá, tivemos essa sorte então de encontrar, tivemos de alterar alguns voos de regresso, porque tivemos o acesso à forma mais completa de fazer a Antártida. Não será a mais completa? Sim, há sempre outras coisas Pronto, a seguir. há sempre uma montanha mais alta. Nós queremos sempre a seguir. Eu agora quero ir mesmo ao Polo Sul, mesmo, Oh. naquelas Ao ponto, expedições. sabes? Sabe o que é que vai ser outro dia? Se estiveres no Polo Sul, imagina que isto é mesmo o Polo, e caminhas tipo assim, desta volta ao mundo. É É verdade. verdade. Só que o problema é caminhar assim É lá, verdade. porque é extremamente É um bocado perigoso. batutice. É um bocado batutice. É um bocado notícia. Mas- Mas é Isso é uma verdade. volta ao mundo. Uma volta ao mundo. Mas quando o pessoal diz que deu a volta ao mundo, muitas vezes só fez alguns países de alguns continentes, Sim. mas isso é que é a verdadeira volta ao mundo. Eu queria ver essa. Sim, sim, claro. Mas eu Não, gostava até de podes fazer agarrar no pau, esperas o pau e dás a volta. Exato. Já está. Já está. E, pois, se for mesmo naquele ponto, é. Não interessa o raio, não é? Mas a Antártida é possível fazer várias formas. Esta é a forma mais acessível, mais simples, que é a partir E então que é do muito Ushuaia. completa. Não será a mais completa, mas é E muito nós tivemos a completa. sorte de fazer de uma forma muito completa, ou seja, indo à Península da Antártida, aquele bico que faz. Só diz na brincadeira os trópicos, não é? Ah, Sim, basicamente sim. Que é a parte mais quentinha, apesar de ser bem da fria. a parte mais frio quente. Muito Da fria mesmo, é claro. É. E é instável, o tempo é muito instável. Mas fomos então à parte, a essa península, essa grande península, que é muito característica na imagem da Antártida, e permitiu-nos fazer a parte argentina, a parte chilena, a parte Mas inglesa. o que é que se faz lá? Chegas lá de barco? Quanto tempo é que é a viagem de barco? São 2 ou 3 dias, não é? Do Ushuaia até lá são 3 dias. Quase 3 dias. 3 dias. E quanto é que é o mar? Passámos o Drake. Quanto é que é o barco? De preço? Quanto custa? Sim. Pá, é isso. Nós tivemos sorte de pagar muito menos, mas olha que havia gente no nosso barco a pagar 30 mil. 30 mil por pessoa. pessoa. Mas o Com normal, tudo incluído, mas last minute, o normal é à volta de 7, 8 mil. Pois porque é sempre tudo incluído, não é só o barco. sim, sim, Não. sim. É tudo, é tudo. Nunca passamos esse barco, chegas lá Mas e tu não vais- vais, isso é que é especial na Antártida, tu não vais para um cruzeiro. Tu vais para uma Sim. expedição e sentes que estás numa expedição o tempo todo, porque tu estás o tempo todo a ter palestras palestras. e sobre biossegurança, sobre o comportamento dos golfinhos, Sobre gelo, sobre o comportamento das baleias. das baleias, sobre Dos o comportamento dos pinguins, dos- geólogos sobre gelo, sobre os vários tipos de gelo, sobre história, sobre fotografia. sobre Estás tudo. o tempo todo em formação e a muito explorar giro. tudo. Tu basta vir cá fora, pões os binóculos, há tanta baleia na Antártida, tu chegas cá fora, guardas um bocado, Estás tens sempre a ver, binóculos, estás ou sempre a ver. pinguins, ou baleias, Sempre, enfim, ou sempre. icebergs. E nós pagámos metade disso, portanto, e foi uma oportunidade incrível, até porque conseguimos fazer ainda a Geórgia do Sul, que Metade é disso. só isso. Metade disso, que não é dos 30 mil. Não. É Estou a falar do do preço last minute. Eu percebo. E nós continuamos a recomendar fazer o last minute ou aceder aos sites destas empresas, que eu não vou dizer o nome, e a partir daí, Pode dizer. a da Quark, por exemplo, é uma das empresas que opera lá e com quem nós fomos,
e que dá para perceber, eles mandam as newsletters e de repente dizem, olha, há aqui um barco de última hora. Ainda agora aconteceu. Há um mês atrás eu recebi a newsletter e o preço que estava há um mês atrás, para durante este mês, para o mês de dezembro, não este mês, mas o mês de dezembro, estavam a lançar viagens pelo mesmo preço que nós pagamos. Ou seja, o last minute é que é o mês. Sim. Sim. Já tens que ter essa facilidade. Um mês pode não ser um mês. Pode não ser um mês, pode ser uma semana. Pois. Nós com estes valores estávamos inocentes a pensar que ia ser só velhotes e cotas, assim mesmo, mais cotas que nós ainda do que lá no barco, mas havia muita gente jovem que tinha... Que já andava a ver há série de anos, e de repente eles lançam a viagem e voaram para lá especificamente. E quantos dias é que estão lá? 16 dias? 16 dias. É muito interessante. Há assim tanto para ver? Há muito para ver e não queres sair de lá. O problema é que as viagens, por exemplo, tu do Ushuaia até a Antártida demoras 3 dias. Da Antártida até South Georgia demoras 2. Tu estás sempre entretido. A South Georgia são umas ilhas que fazem parte do... Que é melhor que a Antártida. Que é melhor a Antártida em termos de quantidade de animais, de vida selvagem. A Antártida é imbatível em termos de icebergs, paisagem, e há muitos pinguins, há muitas baleias, há tudo. Mas quando chegas depois... eu já agora faço o percurso, não é? Chegamos à península, visitamos a estação da Argentina, que está fechada, a parte do Chile, depois subimos para as ilhas South Shetland. Esqueceste de dizer que tu conquistaste esse pedaço de terra, que nós levamos uma bandeira. Levamos uma bandeira de Portugal. É nosso. Um filme a dizer eu em nome do... Não, calma. Do Dom Duarte Pia. Em nome do Dom Duarte, eu venho por este meio declarar que esta península é nossa. E ainda existem porções na Antártida que ainda não estão reclamadas. Portanto... Temos aqui a oportunidade. Quem quiser lá morar... Olharem o last minutezinho e... Criar um país. Criar um país. Pronto, e depois subimos para as ilhas South Shetland, que são umas ilhotas que ficam ali ao longo, que se pertencem à Inglaterra. Que ainda nisto do desenho da península. Sim, e nisto tudo está sempre a acontecer coisas, sempre imensos animais e... partes, tu sais do barco grande, o navio-mãe, em dinghies, em Zodiacs. Aqueles barcos de borracha. Em Zodiacs, em semi-rígidos, pretos, com motor, e vais de forma ordenada. Tu nunca sentes que estás... tu nunca vês ninguém além das pessoas que estão contigo, que isso é muito interessante. Cada dinghy leva 10 pessoas. Sim. E é isso que tu vês quando vais visitar. Tu não tens uma crowd, não vês gente de outro navio, não vês... E tudo isso, tu entras no mundo do National Geographic como... lá está, é uma coisa como nunca experienciamos e não sei se vamos voltar a experienciar. Vamos ver agora o nosso futuro, mas é muito difícil porque estás a chegar a outro planeta em que tu nem sequer és a espécie dominante. Tu quando estás lá não és de toda a espécie dominante e tu tens a maior sensação quando chegas à Geórgia do Sul, que são um grupo de ilhas, a Geórgia do Sul e as Ilhas Sanduíche, que as Ilhas Sanduíche têm um nome interessantíssimo, são britânicas. Nestas Geórgia do Sul vivem 20 pessoas permanentemente, tem lá um posto dos Correios e vivem aquelas pessoas. É um bocado como aquele tipo que mora nas desertas. É só para dizer, nas selvagens, só para dizer que tem lá gente e tem lá um posto dos Correios, que aquilo é território inglês. Nas sanduíches nem sequer tu consegues entrar, a não ser que tenhas um projeto de biologia, de investigação, tens de estar ligado a alguma universidade. Mas nós então tivemos a oportunidade de chegar às ilhas da Geórgia do Sul e tu quando estás a chegar, eu lembro desta baía, e é uma baía que nos marcou muito, a baía, como é que se chama? St. Andrews Bay. Em que tu tens 300 mil adultos pinguins, e para termos uma noção, Braga, por exemplo, uma cidade com 150 mil habitantes, imagina que é tu teres numa baía só o naquela dobro baía, daquelas não é na ilha, pessoas, só naquela baía, tens 300 mil pinguins, isso não estamos a falar de uns pinguins assim pequenitos. São pinguins com 1,20 m de altura, ou seja, são maiores que o teu umbigo. Uns pinguins rei com 1 metro, 1,20 m, ou seja, são animais corpulentos. Nós estávamos à espera para chegar à costa. 320 mil só naquela baía. Sim. Só os adultos. Sim. Depois mais as crias, depois mais todos os leões marinhos,
mais todas as aves a passarem, mais as baleias à tua volta. Os icebergs a virar, a tombar. O barulho A ideia que era só mesmo assim uma planície. Não, o barulho é ensurdecedor. Isso é mais na Antártida. Na Antártida, assim, é gelo. Sim, mas vês sempre, nunca estás enfadado. Mas nunca estás enfadado. E esta baía é ensurdecedor. O cheiro a galinha, não é? O cheiro é muito a galinha. E tu vês esta comunidade toda a funcionar. Toda. E os pais a transportarem os ovos, são os pais que transportam os ovos. Os pés, né? E eles com os pés. E o cantar é super importante. Daí aquele filme, o Happy Feet, não é? E eles cantavam e ele só sabia sapatear. É um filme infantil de pinguins, sobre estes pinguins. Mas é através do canto, ou seja, eles... É através do canto que eles identificam as crias e as crias, as mães e os pais. Ou seja, eles vão pescar, iguais, não é? Trazem, comem aquele peixe todo e trazem-no ali para depois regurgitar. Eles têm de encontrar no meio daquela multidão a família. Quem é a mãe, quem é o pai. Então, aquilo é uma barulheira. É uma barulheira terrível. E nós estamos a chegar, eu lembro de nós estarmos a chegar a esta baía com o nosso Zodiac, o nosso semi-rígido, e estávamos a tentar, já estava ali o pessoal da equipa a tentar afastar... Espera, mas há uma regra, tu não podes estar a menos de 5 metros de um animal, seja pinguim, seja leão marinho, não interessa, tens de estar a 5 metros de distância. Impossível. Não vai acontecer, é impossível. A não ser que eles venham ter contigo, percebes? Tu tentas-te afastar, mas se eles vierem ter contigo, tu deixas. A melhor dica é sentar e esperar que eles venham ter contigo, porque não dá para estás a menos de 5 metros, nem 1 metro, quanto mais, não dá, tu andas ali no meio deles. Eles tentam interagir, eles vêm-te picar os casacos, as coisas. Eles tentam entrar para dentro dos bolsos. Mas a imagem de tu estás num sítio, isto nunca mais me vou esquecer disso, tu estás ali naquele semi-rígido, estamos a tentar, o pessoal está a tentar afastar os animais que estão a tentar vir ter connosco para ver o que é que nós somos, até porque eles são míopes, a maior parte são míopes fora d'água, porque caçam dentro d'água, aquela questão da visão dentro e fora d'água. Então eles têm de chegar mesmo perto para ver o que é que tu és, eles querem vir... Que tipo, Manel, és tu? Mas eles têm os olhos aqui, então fazem assim, olham para ti assim, de lado. E tens ao teu lado, estás naquele zódio e tens aqui animais a exibirem-se, a ver o que é que sabem fazer e a ver o que é que tu és, e a exibirem-se como crianças, a darem saltos na água, os leões marinhos, os pinguins, quando é que eles entravam dentro do barco, tudo aqui a exibir-se, e depois tu entras, eles todos a afastarem para tu conseguires entrar, porque aquilo é uma baía cheia de gente, não é? Daquele planeta. É gente daquele planeta. E tu és um bicho estranho, um alienígena, que eles não sabem o que é que tu és, e tu estás ali. Mas depois tu olhas à tua volta e não vês um poste de iluminação, não vês um caminho delineado, não vês, já nem digo ruas ou estradas, não é? Um bocadinho de plástico, ok. Uma beata. Não vês nada, está tudo intocável. Não há lixo, não há nada. Está tudo... É deles, o terreno é deles. E tu vês o que eles criam, o que eles fazem. Pronto. É uma sociedade muito complexa que funcionam assim. E depois as focas andam a correr atrás de nós, parecem cães. Isso é uma má herança. Sabes que depois da exploração houve uma fase em que se explorava o óleo de baleia, de fígado de baleia, por causa das lamparinas e todas essas aplicações, juntamente com a carne, e a população na Antártida, quer de focas, quer de baleias, praticamente chegou perto da extinção. Porque as que sobreviveram a esta chacina do homem, porque eles caçavam-nos para roupa, para os pelos, eu lembro de ser miúdo e vemos esses vídeos, os que sobreviveram eram indivíduos bastante agressivos. Então, os que se reproduziram a seguir também eram agressivos, e essas focas, ao contrário de outros... Ou seja, houve ali uma seleção natural artificial. Seleção natural artificial induzida pelo homem, pela malvadez humana. Nós não nos conseguimos chegar perto delas porque elas começavam a rosnar e mas atenção, que elas correm bem. Elas correm rápido. Não têm pés, mas correm. E depois estás ali no meio dos pinguins todos, estás sempre a ver os pinguins, eles depois começam a abanar as coisas e tu de repente já estás perto de uma foca, já... Olha que caraças, pai, agora mas eu não posso sair daqui que está aqui um pinguim. E para terminar, ainda fizemos as Falkland, as Malvinas, as que os ingleses chamam Falkland, os argentinos dizem que são Malvinas. Oficialmente é território inglês, houve uma guerra muito grande nos anos 80,
toda aquela ilha é uma ilha com um aspecto britânico, não é? Portanto, Sim, no completamente. frio, sombrio, mas Sim, mesmo a nível de da arquitetura. arquitetura, e é com os pubs Sim, foi a tipo única, Irish foi a única pubs, vez sim. que nós vimos realmente o toque do homem. E E já que- tínhamos internet e rede de telefone. É verdade. Que foi aí que caiu a ficha e começamos a receber e-mails e mensagens A perceber do do WhatsApp e tudo, Covid. a perceber que o Covid tinha chegado a Ok, Portugal ok. e que estava o apocalipse em Portugal, estava instalado o E apocalipse. porque nós pensávamos que era só uma gripezinha, tal como o Sim, Bolsonaro Claro, dizia. sim, claro. porque nós Gripezinho. entramos no barco em final de fevereiro e saímos a 14 de março, ou 17 de março, 14 de março. E estas Falkland também estão cheias de minas, ainda falta fazer um trabalho muito extenso de desminagem, mas também tivemos a oportunidade de ver uma série de pinguins também na costa Sim. e depois voltámos ao Ushuaia. Outro tipo de pinguins. Outro tipo de pinguins. E voltámos a Ushuaia, onde terminámos a nossa viagem. Excelente, Rafael, muito obrigado. Obviamente, efetivamente, estar a correr esses sítios todos aleatórios por onde vocês andaram não dá para 1 ou 2 episódios. Mas é no final, como eu disse, quer dizer que ao longo dos tempos Ou nós falamos muito. Temos que voltar. encontrar-nos-emos várias vezes. Obrigado. Obrigado Obrigada nós a nós. pelo convite. Pessoal em casa, se quiserem continuar a seguir as viagens aqui do Diogo e da Filipa, podem fazê-lo no Instagram em Intrepid Jumpers. Eles viajam aí umas 3 vezes por ano, sempre para, não diria sempre, mas muitas vezes para, assim, desses destinos mais what the hell. Se quiserem seguirem as próprias aventuras, podem fazê-lo no Instagram em Pedro on the Road. Apoiem a Metamorfose com apenas 2€ por mês. Podem fazê-lo em patreon.com/Pedro on the Road. Ou, de uma maneira mais indireta, comprando os meus livros em daquili.com. Este homem nu já me perguntar, é Photoshop? Não, porque eu ia pôr um Photoshop? Não, sou eu, nu, na muralha da China. Portugal a Singapura por terra, 20.000 km de boleia, quando nunca tinha andado à boleia. Portugal à África Sul de bicicleta, 15.000 km de bicicleta, o máximo que eu tinha feito antes de ir tinha sido 24 km num dia. Panamá ao México à boleia, 4 meses sem pagar transporte nem alojamento. Podem fazê-lo em daquili.com. Sigam a página do Diogo no Instagram em Hunter Films. Vemo-nos para a semana. A menos que não, já sabem, espero eu, que a Metamorfose tendencialmente sai nas primeiras 3 terças-feiras de cada mês. E vemo-nos à próxima. Obrigada. Muito obrigado.